Meus queridos filhos, eu sou a Virgem da Conceição Aparecida, e neste dia, onde relembrais com júbilo e gratidão a minha real mediação neste país, através da aparição de minha imagem durante a pesca no Rio Paraíba, eu vos abençoo abundantemente. Desde o descobrimento desta nação, meu filho foi invocado como Senhor e soberano deste país, através da Igreja, devidamente representada nos bons padres que fizeram parte deste descobrimento, através do solene ato da missa aqui celebrada. Desde este momento, o Brasil sempre esteve diante de meus olhos e debaixo de minha proteção. Vi, com grande aflição, todo o mal aqui praticado e os meus filhos cada vez mais distante das realidades evangélicas, e decidi então intervir diretamente através de minha imagem Aparecida das Águas. Na aparição de minha imagem, surgida da pesca milagrosa, me revelei como a Virgem de Nazaré, Mãe de Cristo, a mesma que nas bodas de Caná intercedeu junto ao meu filho e que neste país, naquele momento, recebia um novo milagre de graça com a bênção da fartura, através dos peixes ali, como sinal de representação. De fato, o Brasil é o celeiro do mundo. E aqui nada nunca vos faltou ou vos faltará por falta da providência divina, senão pela ganância do homem que, como um verdadeiro predador de si mesmo, causa a destruição a tudo o que o Senhor realizou e criou, e que em sua grandeza e sabedoria julgou ser bom, mas que muitas vezes é transformado em algo mal ou utilizado para um mal por vós, meus filhos. Quis aqui aparecer através de uma imagem minha da Imaculada Conceição para fortalecer aqui neste país a realidade do que Deus me concedeu, me preservando de todo o pecado, desde a minha concepção imaculada no ventre de minha mãe Santa Ana. Esta realidade, proclamada como um dogma de fé pela Igreja de meu filho, deve vos lembrar e vos ser sinal da grande perfeição a qual o Senhor vos chama, a perfeição de ser filhos e filhas de Deus, elevados a um alto nível de intimidade, de amor, de santidade, de uma perfeita e total associação de vós e de vossa vontade à vontade do meu divino Filho Jesus. Me revelei imaculada, para que, olhando-me, vissem o quanto Deus é santo e puro, e para, olhando para nós, reconhecerem em que grau de pecado, de nostalgia satânica vos encontráveis naquele momento, através de uma busca desenfreada por dinheiro e poder, se utilizando disso de vários meios, sobretudo naquele momento da escravidão dos vossos irmãos. Hoje, a minha Imaculada Conceição continua vos sendo referência e continua vos convidando a esta perfeição, a este estado de graça e de comunhão com o Senhor, a fim de que, sendo santos, vocês possam reencontrar o caminho de regresso
para o paraíso, seguindo os passos do meu divino Filho Jesus. Lembrem-se que para reencontrarem o caminho para o Éden perdido, para o paraíso perdido, deveis seguir após meu divino Filho Jesus. E o segredo deste caminho é o perdão. Sim, o perdão e o reconhecimento do quanto sois fracos e do quanto necessitais do Senhor. Lembrem-se disso, meus filhos, e ninguém poderá paralisar a vossa carreira, a vossa caminhada rumo ao céu. No milagre das velas que fiz diante dos meus filhos que rezavam o terço diante de mim, desejei mostrar-me como a Virgem da oração e o quanto a oração do Santo Terço, assim como as peregrinações, as procissões e as visitas a mim me eram agradáveis. De fato, se me amais, deveis fazer os meus filhos se aproximarem de mim e fazer com que eu esteja sempre próxima deles, sobretudo os meus filhos mais distantes, os pecadores, a fim de que eu os acolha, os converta e os salve. Aquelas velas que se iluminaram de modo sobrenatural diante da minha imagem representam também cada um de vocês, meus filhos, que hoje, ouvindo as minhas mensagens, conservam a verdadeira lei de meu Filho, a verdadeira doutrina da Santa Igreja, e assim seguem um caminho de perfeição e de graça que os santificará, pois seguindo o caminho que santificou a muitos, certamente também vos santificareis. No milagre que realizei ao dar a vista à menina cega, também vos pré-anunciava que a minha manifestação naquela imagem aparecida das águas era também um despertar, um libertar de vossas consciências, já naquele momento contaminadas pelo pecado, a fim de esclarecer-lhes o quanto sois pequenos e limitados e o quanto deveriam fazer o caminho de regresso à casa do Pai e à vontade do meu divino Filho Jesus, expressa em seus evangelhos. Convidava vocês, através daquele milagre, a se colocarem como pessoas humildes e pequeninas, como esta minha filha miraculada, e assim, se imitardes a ela, se fossem semelhantes a elas nesta busca, eu também os concederia o dom da visão. Vos concederia de novo o grande dom da humanidade e de reconhecer a Deus no vosso próximo, no vosso irmão. E assim, até hoje, continuo realizando na vida dos meus filhos este dom de graça, esta abertura de consciência, esta cura da cegueira, sobretudo a espiritual, a fim de que os meus filhos não andem nas trevas, mas se aproximem da luz. No milagre que realizei, na libertação do escravo Zacarias, rompendo suas correntes diante de mim, diante de minha imagem, também, meus filhos, quis vos alertar do quanto sois escravos do pecado
das seduções, do poder, e o quanto participais da tirania de Satanás, que deseja se impor, muitas vezes, sobre Deus e sua lei e sobre vós, os seres humanos. Lembrem-se, meus filhos, que diante de Deus sois todos iguais, sois todos humanos, fazeis parte de uma única raça, e que a cor de vossa pele, o vosso status financeiro, não vos faz maior ou menor em nenhum momento, nem aqui e nem na eternidade. Lembrem-se, meus filhos, que Deus deu o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não se perca, mas possua a vida eterna. Jesus na cruz se fez pecado por vós, se fez ladrão por vós, se fez escravo por vós, e este amor, este ato, vos libertou de todas as tiranias e de toda a hegemonia social, política e econômica, e até mesmo religiosa. Lembrem-se, sobretudo, meus filhos, de recorrerem a mim, de lançarem um olhar e uma prece a mim, sempre que o pecado vos estiver a atar com fortes grilhões, e assim vos limitando no caminho da graça e da santidade. E eu vos ajudarei a ter grande consciência do quanto Deus vos ama e do quanto estáis perdidos se não regressais, se não fazeis o caminho de volta, de regresso, aos braços do meu Filho, através de uma perfeita imitação de sua pessoa, através dos santos evangelhos. O milagre que aqui realizei, impedindo que o cavaleiro adentrasse a minha pequena capela, montado a cavalo a fim de profaná-la, também deve ser um sinal para vós, sobretudo neste tempo, do quanto o homem se coloca num estado de superioridade a Deus e a mim, que sou a vossa mãe. Mas que, todavia, toda essa força e toda essa revolta do ser humano, movido muitas vezes pelos seus desejos e também por Satanás, não o dá poder e status de Deus, não o dá esta força de revolução, senão o conduz à sua própria condenação e ruína. Olhem para este exemplo, para este meu sinal e este meu milagre, e humilhem-se. Na casa de Deus, na casa do Senhor, só entrarão os humildes, os desprovidos, os pequeninos, os que se colocarem a caminho e também se puserem à escuta. Por fim, meus filhos, neste dia onde olhais para mim, a Imaculada Conceição Aparecida, desejo lembrar-lhes que, diante de Deus, diante do meu Filho Jesus, vós não sois todos iguais, senão exceto pelo gênero humano, a raça humana. Todos vós sois iguais diante de Deus em seu gênero, em sua raça. Mas Deus não vê a todos os seres humanos de um modo igual e único. Entendam, meus filhos, que Jesus, o Pai Eterno e o Espírito Santo são um único Deus e que a verdade é fielmente preservada ainda na Igreja Católica, através de seu magistério, de sua doutrina
e de toda a sua tradição. Negar isso é negar a necessidade da encarnação, da morte e ressurreição do meu divino Filho Jesus. É um erro e uma heresia. Os deuses das outras religiões não são o Deus Pai Todo-Poderoso de meu divino Filho Jesus Cristo. Deus criou o céu e a terra, as criaturas e o homem que hoje sobre a terra habita. E o homem o que fez? Criou ele, deuses para si, mas que não são superiores ao seu Criador. Lembrem-se disso, meus filhos. Lembrem-se disso. Lembrem-se que não sois todos irmãos, repito, senão pelo gênero humano. Há muitos que não trabalham com o meu divino Filho Jesus, não põem a mão no serviço como o meu divino Filho Jesus. E quem não está com o meu Filho, está contra ele e está contra mim. Assim como fiz na batalha de Lepanto, me levantarei sempre furiosa e terrível com aqueles que ameaçarem a vida e a fé dos meus verdadeiros filhos, das minhas almas pequeninas, para dar distinção ao meu povo de que eu os amo e os protejo, e debelarei sempre os inimigos da verdadeira e única fé de Jesus. Ele é Deus, é o homem de todos os tempos. Lembrem-se, meus filhos, desta grande verdade e não se associem a nenhuma heresia que possa ser apresentada a vós, ao ponto de dizer que todas as religiões levam a Deus, pois aceitar isso é perder a fé, a vossa genuína fé em meu divino Filho. Hoje, como mãe, rainha e padroeira desta nação, eu vos convido à oração por este país, muito visado por Satanás e pelos seus fiéis seguidores e sequazes. Rezem, meus filhos, rezem, para que o meu manto permaneça estendido sobre esta nação. Eu me lembrarei dos vossos antepassados, que aqui rezaram, que aqui me amaram e que aqui me consagraram este país com grande fé e devoção. Me lembrarei da coroa que me deram, ofertando-me a coroa, a primazia sobre este país, como verdadeira rainha, senhora e soberana. E como mãe, rainha e padroeira deste país, darei o governo, sempre e cada vez mais ao meu divino Filho Jesus, para que ele tudo opere e realize, conforme a sua vontade. Meus pequenos filhos, eu, Maria, sou a vossa mãe, e hoje vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz, meus filhos, a paz. Estimada alma devota, eu, Isabel, hoje te falo pela primeira vez
para dar glórias ao Senhor e glorificar também Maria, Imaculada Conceição, neste dia onde no Brasil se festeja o grande favorecimento da mediação de Maria como Virgem de Aparecida. Divulga às almas, alma devota, o quanto me alegro por nunca ter sentado de fato no trono deste país e governado, como poderia tê-lo feito, concedendo desde sempre a coroa deste país, do reinado deste país, à Mãe de Deus. De fato, esse ato me deu o céu. Este ato deu o céu aos brasileiros. Minha ação, já naquele momento, há anos atrás, fazia com que Maria Santíssima tomasse a peito a preservação do Brasil da influência nefasta do comunismo e de toda uma revolução religiosa que viria a se desenvolver ao longo destes anos até o vosso tempo. Se não sois hoje um país comunista, um país fadado ao fracasso completo, deveis rezar, pedir, suplicar e agradecer, dar glórias ao Altíssimo que me inspirou, dar a coroa, dar o governo deste país a Maria Santíssima. Divulga também as almas, que é grande desejo de Deus, que o povo reze pelos seus governantes, a fim de que Deus toque o coração dos que já aí se encontram, assim como suscitem novos corações para o serviço público, de almas comprometidas com a lei de Cristo e a verdade, a moral e os bons costumes, e que de fato desejam elevar o Brasil a um grande progresso, não só material, mas também espiritual. Governantes que coloquem Deus à frente de seu nome e de seu prestígio, pois os homens são finitos, e mesmo as suas boas ações muitas vezes são tidas por más ações, mal interpretadas e até mesmo negadas. Mas já Deus, a sua ação, a sua herança, o seu nome, o que ele realiza, nem o tempo, nem o homem e nem o inferno podem se sobrepor a ele, vencê-lo e apagá-lo. Quando o homem se despoja de si mesmo, Jesus é colocado num posto alto de braços abertos para acolher a esta alma e acolher a muitas outras almas mais. Um único gesto bom feito por vós, sob a inspiração do Espírito da Graça, o Espírito Divino, fará também com que muitas outras almas sejam resgatadas, e sendo elas resgatadas, elas também abrirão os seus braços, receberão a Jesus e se tornarão elas novos faróis para a atração daqueles que ainda estão e permanecem no pecado.
O pecado gera o pecado, a graça gera a graça. A confiança faz com que a alma que a possui venha a conquistar o que tanto deseja, assim como a desesperança e a preguiça faz com que a alma que a possui não tenha coragem de avançar um único passo sequer. Enquanto estiverdes no mundo, vede a todos como vossos irmãos, a quem podeis salvar e dar bons exemplos, enquanto que ao mesmo tempo, enquanto viverdes no mundo, vede todos como inimigos da vossa salvação, e resguardai-vos de dedicar muito tempo às criaturas, sobretudo o tempo que deveria ser aplicado a Deus. Vocês estão cheios de coisas para fazer, mas a vossa vida nunca foi tão vazia como no vosso tempo. Lembrem-se que Deus não habita em casa cheia, que a taça que já está cheia não pode receber o vinho da graça. Por isso, esvaziai a vossa alma, a vossa existência de vós mesmos, para que Jesus, nosso Senhor, preencha vossas vidas, o vosso interior, a vossa convivência com a sua presença, a sua graça, a sua palavra, o seu amor. Neste dia de grande alegria para os brasileiros, os cristãos de bem, eu, Isabel, te falei, alma devota, te abençoo, abençoo os teus trabalhos, abençoo tudo que aqui se realiza, para que Jesus, Maria e José sejam cada vez mais amados, honrados e servidos. Abençoo esta nação, sobretudo os vossos governantes. Ah, os vossos governantes, como deveriam imitar-me? Sim, imitar-me não porque sou boa e perfeita, mas porque fui fiel, pequena, diante da vontade de Deus, e assim Ele pôde conduzir os meus passos. Ainda tenho esperança no paraíso de que Deus envie cada vez mais bons homens e mulheres para a vida pública de vosso país. Abençoo aqueles que são de minha descendência e que ainda estão vivos, a fim de que eles militem sob o estandarte da cruz e defendam a Santa Igreja, a exemplo dos seus antepassados, ao meu exemplo. E por fim, desejo chamar a vossa atenção a fim de que não venhais a cometer um erro para sanar, tratar e combater um erro cometido no passado. Entre vós, brancos e negros, só há uma diferença, só há um apartheid: o ódio, o amor, a cobiça. Enfim, todas estas coisas que sobrepõem uma raça a outra raça, um povo a outro povo. Mas lembrem-se que quem separa é o diabo, quem divide é Satanás. Lembrem-se que sois uma só carne,
um só povo, que um só é o vosso Senhor, e que uma só é a vossa dignidade, a dignidade de seres humanos, homens e mulheres, chamados à salvação, chamados ao paraíso, chamados à mais alta dignidade de filhos de Deus. Quando vocês se aperceberem disso, não haverá mais escravidão e a dita dívida histórica será desfeita para sempre, pois toda a dívida do homem foi paga na cruz. Alegre-te, alma devota, e ser feliz. Sê feliz, alma devota, pois grande é o amor de Maria por ti. Eu, Isabel, te abençoo e abençoo as almas de boa vontade. Fica em paz, a paz do Redentor, meu nobre amor, vida de minha vida, razão dos meus amores. Fique em paz.